Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Nascimento de Jesus. O Nascimento de Jesus. Domingo agora, mais um domingo de Natal, né? Então nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 23. São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 23. Mateus começou a escrever sobre o nascimento de Jesus. E ele dizia assim: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio em pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelos profetas. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos e queridas irmãs, lá no profeta Isaías, Deus profetizou que de uma virgem haveria de nascer o Filho de Deus, aquele que iria reinar sobre a terra, aquele que iria perdoar os pecados da humanidade. Então, Mateus nos escreve dizendo a origem de Jesus. E dizia que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passar a conviver, ter relacionamento de casamento, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo desceu sobre Maria e no útero dela germinou nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito que já vivia desde o início da criação do mundo, do Filho de Deus, o Filho único, o primogênito, desceu sobre o ventre de Maria, da Virgem Maria, porque tinha que ser uma virgem pura do povo de Israel, e Jesus teria que sair do mundo espiritual e vir para o mundo carnal, para que na carne ele sofresse e depois morresse crucificado e ressuscitasse, para que o reinado de Jesus pudesse aparecer. Queridos irmãos, naquele tempo, o povo de Israel, se uma noiva prometida em casamento a alguém apresentasse grávida, ela seria apedrejada até a morte, fora do templo, fora das tendas. Era a lei de Deus, apedrejar até a morte, porque ela traiu aquilo que estava prometendo em casamento. Ela deixou de ser uma pessoa virgem. Por isso, José, que casou com Maria, o esposo de Maria, ao descobrir que Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, e ele não tinha entendido ainda que era pelo poder do Espírito Santo, ele havia pensado que era de outro homem, ele pensou em despedir Maria secretamente, porque ele não queria que as pessoas apedrejassem Maria até a morte, nem ele queria. Ele queria proteger Maria, porque ele amava Maria. Mas no pensamento de José, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse para José: José, filho de Davi, não tenhas
receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Não foi de homem, José. Foi pela vontade de Deus. O próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, pousou sobre Maria e ela ficou grávida. Foi feito um milagre sobre Maria. Não houve um ato de um casal de mulher com homem. Foi o Espírito de Deus que fez esse milagre sobre Maria para se cumprir as sagradas escrituras, palavras que Deus proferiu no profeta Isaías, que de uma virgem haveria de nascer o Filho de Deus. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, diz o Senhor Deus. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando ele nasceu, deram o nome de Jesus, porque o anjo falou Jesus também. Deus conosco, Emanuel, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de Deus. E tudo se cumpriu, queridos irmãos. A Virgem Maria, ela foi escolhida, preparada para ser a sua serva naquele momento. O anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. E ela foi a escolhida no tempo carnal, queridos irmãos. Porque no mundo espiritual, Jesus já existia antes da criação do mundo. Até Maria foi criada depois. Queridos irmãos, aí nasce nosso Senhor Jesus e caminha durante 30 anos. E depois mais 3 anos com a vinda do Espírito Santo sobre ele. E ele é crucificado, morto, sepultado, ressuscitado dos mortos. E hoje ele reina, queridos irmãos.